noite, irmãos. Meu nome é Anderson, trabalho no Centro Espiritualista Sete Flechas e vou conduzir a reflexão e o autopasse da noite de hoje. Então, neste primeiro momento, eu convido todos a fechar os olhos, a respirarmos profunda e lentamente. Nos desconectando das situações de estresse, do cotidiano, das dificuldades, dos momentos de tensão, dos problemas, elevando os nossos pensamentos ao Pai Celestial, envoltos em sentimentos de gratidão, de amor, de bênção. Pedimos ao Pai Celestial que nos inspire neste momento, que nos inspire com seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Nos inspire no nosso processo de reforma íntima, nos cure da cegueira espiritual que nos impede de enxergar o que realmente é importante, de enxergarmos com clareza as nossas fraquezas, os nossos defeitos, os obstáculos que nos impedem de progredir. Inspira-nos, Pai, neste processo de nos tornarmos a cada dia espíritos melhores. Toque os nossos corações, nossas mentes, nossas almas, com o Teu amor. Nos inspira, Pai, nos inspira a sermos melhores instrumentos de Tua paz, espalhando o amor, a caridade, a benevolência, aonde quer que estejamos. Que assim seja. Então, irmãos, para a reflexão da noite de hoje, vou falar um pouquinho sobre influenciação espiritual sutil. A questão 459 do Livro dos Espíritos, ela é reveladora. Kardec perguntou: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos superiores responderam: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Nossa, olha que impressionante. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E eles estão em toda parte, em muito maior número que os encarnados. André Luiz, no livro Estude e Viva, ele nos chama à reflexão. Sempre que você enfrente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece, do passe. Nesses primeiros parágrafos, a gente percebe o quanto que é importante estarmos atentos, em estado de vigilância, nos observando. Porque está tudo indo muito bem e, de repente, surge uma mudança de humor, uma irritabilidade maior, uma vontade de ficar deitado, uma indisposição. Discutimos com pessoas que amamos, nos afastamos das pessoas que amamos, nos vitimizamos, criamos conflitos,
temos vontade de discutir a todo tempo, nos afastamos de situações de elevação espiritual, fica tão difícil fazer uma prece, fica tão difícil qualquer movimento que nos tire daquele estado perturbador. E na maioria das vezes não encontramos nenhum motivo racional para esse estado. Então é nesse momento que a gente tem que pensar nessa possibilidade da influenciação espiritual, já que ela é tão comum, e pedirmos socorro. Como refere André Luiz, seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Prossegue ele. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, incluem-se dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, a ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. No momento da perturbação, parece que tem uma barreira, um impedimento, uma grande dificuldade de fazer esse movimento em busca de uma sintonia melhor. E nessa hora é importante a gente buscar algum gatilho para ser usado como uma virada de chave para sair desse estado perturbador. Por exemplo, resgatar memórias de amor e de gratidão, de momentos em que sentimos grande amor pelas pessoas que nos cercam, pelos nossos familiares, pela esposa, pelo marido, pelo filho, pelos pais, por quem quer que seja. Resgatar esses momentos, resgatar momentos de gratidão, porque a gratidão traz paz, a gratidão eleva, a gratidão traz felicidade, traz leveza e ajuda também a sair desse estado perturbador. Uma outra situação é se aproximar de quem a gente ama e mesmo sem vontade de fazer este movimento, dar um abraço bem sentido, um abraço firme e falar para essa pessoa o quanto a gente ama ela. Nesse movimento a gente começa a resgatar o sentimento de amor e esse sentimento ajuda a quebrar esse estado perturbador. Outro recurso também é escutar uma boa música. Uma música também que envolva essas emoções positivas. Prossegue André. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastres imediatos. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Pessimismos subreptícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. Aí naquele momento perturbador, a gente entra em discussão com a esposa, com o marido, com os filhos, com quem quer que seja, e a gente faz uma interpretação forçada dos fatos, nos colocando como vítimas, como grandes vítimas, e aumentando exageradamente a situação em que nos sentimos agredidos, a ofensa. E quando a gente busca pela razão, a gente percebe que é exagerado, né? A gente tenta contra-argumentar, racionalizar e ver que não é bem como está vindo nos nossos pensamentos, como está vindo na nossa mente, porque a gente fica revivendo aquele momento de conflito, aquele momento de exaltação, a gente fica revivendo aquilo na memória e nesse momento parece que é tudo pior do que realmente foi. Então isso é um grande sinal de alerta para um estado perturbador, para um estado de indução espiritual.
hiperemotividade ou depressão raiando a iminência do pranto, ânsia de revestir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo, mas passados minutos ou horas do aborrecimento, do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. São sempre acontecimentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. O espírito responsável pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Muitas vezes os espíritos que se ligam a nós nesse processo de influenciação, muitas vezes eles não percebem o que está ocorrendo. Não é intencional. Eles só encontram um ambiente íntimo, eles encontram uma sintonia semelhante e se associam a gente e passam a nos influenciar, sem perceber. Quando o influenciador é consciente, segue André, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Aqui é bem destacado a situação em que as trevas se organizam para nos atacar. Um ataque, uma influenciação, um processo obsessivo organizado, através de uma situação armada, uma armadilha, né? E é bem fácil de cair nessas armadilhas. Não sabe o que tem causado o maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude em sua existência se na última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. André Luiz. Então, irmãos, André citou várias situações onde ocorrem influenciações espirituais sutis para nos ajudar a identificar essas situações. E aí nós vemos o quanto é importante a vigilância. Orai e vigiai é a instrução principal. Estejamos atentos ao que se passa conosco, ao que se passa no nosso campo mental, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas sensações, e busquemos uma sintonia melhor. Porque tudo vibra, tudo é energia, nós sintonizamos como se fossem estações de rádio. Se nós baixamos a frequência, nós sintonizamos com espíritos de ordem inferior. Se nós elevamos a frequência, sintonizamos com espíritos de ordem mais elevada. Estabelecemos relações mais saudáveis. Quais são as companhias que nós desejamos? Certa vez, eu me dirigia para o trabalho espiritual. Estava dirigindo o meu carro, quando eu dobro numa esquina, e veio um pensamento: olha para trás. Eu não costumo virar a cabeça e olhar para trás, eu utilizo o espelho. E naquela situação veio de novo: olha para trás, e eu olhei e vejo na esquina um casal
O homem agarra a mulher pelos cabelos e puxa uma faca para ela. Imediatamente eu pisei no freio, engatei a ré e voltei. Nisso, o homem solta a mulher e vem correndo na minha direção, tentando desferir golpes de faca em mim. A janela do carro estava aberta e por ali ele me atacava. E eu manobrava o carro, dava ré, avançava de frente de novo, atingia ele caía no chão, ele rolava, ele levantava, ele voltava de novo, pulava no carro, tentava desferir os golpes de faca e travamos aquela luta, aquela batalha, e instinto de sobrevivência, e violência, agressividade, e de repente uma situação em que era só para ajudar aquela mulher, se tornou uma situação de grande risco, uma situação onde eu me perdi, onde eu me entreguei a pensamentos e desejos trevosos, onde no ápice eu estive prestes a atingir com grande violência esse irmão, estive prestes a cometer um grande erro, um grande equívoco que prejudicaria a minha encarnação, todos os planos reencarnatórios, prejudicaria todos os irmãos ligados a mim, a minha família, que causaria grande estrago, tirando a vida do meu irmão. E no meio daquela tensão toda, naquele exato momento em que eu estava prestes a atingir ele de forma fatal, veio a luz da consciência, a luz da razão, brotou em mim, surgiu em mim sentimentos de misericórdia, de compaixão. Enxerguei ali o meu irmão. Veio amor, um amor verdadeiro, um sentimento muito bonito. Naquele momento em que seria trágico se eu continuasse com o impulso, com a ação que eu estava prestes a realizar. Então a gente percebe o amparo da espiritualidade, o socorro, a assistência, a intervenção em favor daquele irmão e em meu favor, resgatando sentimentos de amor, buscando a pacificação daquela situação. Aí que nós vemos a importância da sintonia espiritual, a importância de estarmos ligados aos nossos guias, aos nossos amparadores, a esses espíritos queridos, que nos querem bem, que zelam por nós. Nem todas as situações vão ser críticas assim ou de crise, porque as influenciações podem ser bem sutis. Por isso é importante que estejamos atentos, em vigilância, em oração. E uma vez identificada a influenciação, que nós busquemos os inúmeros recursos que temos à nossa disposição para a elevação da sintonia. Como já foi citado, uma leitura edificante, uma boa música, resgatar em nossas memórias sentimentos de gratidão, momentos de amor, fazer uma boa prece, frequentar um centro espírita, espiritualista, ou qualquer outra crença religiosa, qualquer outra manifestação religiosa que busque Deus, que busque o amor, que busque a caridade. Assim, elevando a nossa sintonia, nós vamos ter companhias espirituais mais saudáveis e certamente vivemos melhor, vivemos mais felizes.
Que a paz esteja com todos. Com os olhos fechados, com a respiração lenta e profunda, vamos aproveitar este momento de conexão com a espiritualidade superior, com o nosso Criador, com todos os amigos que nos acompanham e que aguardam a oportunidade perto de nós estarem e mais perto nos fortalecerem com boas intuições e boas energias. Respirando profundamente, vamos friccionando as nossas mãos, a fim de ativar os chakras das palmas das mãos, potencializando a energia que receberemos e o processo de limpeza. Respirando bem fundo, elevamos as nossas mãos aos céus, visualizando essa energia maravilhosa que é irradiada, descendo sobre nós. E com o movimento das mãos, vamos passando pela nossa cabeça, num movimento de limpeza, jogando para fora de nós todas as densidades, limpando a nossa cabeça, o nosso pescoço, liberando as tensões, permitindo que conforme nós vamos limpando com a mão, retirando essas energias pesadas, essa luz maravilhosa que está sobre nós, vai entrando, penetrando e reequilibrando todo o nosso ser, passando as mãos pelos ombros, jogando para fora de nós essas densidades, esse acúmulo de tensão, de estresse, auxiliando os nossos órgãos e glândulas a trabalharem melhor, respirando bem fundo, passando a mão no nosso peito, nas nossas costas, no abdômen, liberando todos os bloqueios, permitindo que essa luz preencha completamente a parte superior do nosso corpo e respirando bem fundo, limpando os quadris, toda a parte sexual, todos os chakras ligados a essa área, reafirmando a nossa conexão com a Terra, com a vida, os nossos propósitos neste momento, nessa encarnação, potencializando todas essas conexões, limpando todos os chakras dessa região, passando as mãos pelas nossas pernas, pelos nossos pés, nos sentindo limpos nessa verdadeira faxina espiritual e permitindo então neste momento, com as mãos para o céu, posição de recebimento, que esta luz maravilhosa preencha todo o nosso corpo. E neste momento nós conseguimos uma conexão maior com a espiritualidade, permitimos que os nossos guias, nossos amparadores estejam mais perto. Eles não podem interferir na nossa caminhada, eles não podem operar por nós, mas podem nos fortalecer, podem nos intuir, que nós possamos ter o nosso coração e a nossa mente abertos para essas mensagens de amor, de esperança e de consolo. Que possamos respirar fundo, sentindo essa paz, o bom ânimo, para retomar as nossas lutas, para não se deixar abater, agradecendo a Deus, a Jesus e a todo o povo da Umbanda que nos fortalece. Que assim seja.